Paz e luz a todos vocês, seus familiares e amigos. Nosso recado aqui, desta vez, é um pouco diferente, então vamos direto a ele. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, responsável pela produção e veiculação deste programa, que vocês sabem, no mês que vem completará 10 anos no ar, depende para a execução de suas tarefas quase que exclusivamente do seu quadro associativo e de colaboradores especiais. E todas as atividades, sejam aqui do Diálogo Espírita, seja do Clube do Livro Espírita de Curitiba, do Jornal Comunicação Espírita e mesmo a manutenção das nossas redes sociais, são realizadas por trabalho voluntário. Bem, de 3 meses para cá, nós passamos por várias quedas de receitas e também alguns aumentos nas despesas. De modo que se nós não conseguirmos reverter essa situação num curto intervalo de tempo, seremos obrigados a suspender este programa. A maioria dos colaboradores especiais contribuem com o valor de R$ 50 mensais. Precisamos de pelo menos 15 novos cotistas. É claro que se uma pessoa puder contribuir com mais, chegando ao dobro deste valor, diminuirá o número total necessário para completar. Uma outra maneira de ajudar é colocando o seu nome, o nome de sua empresa, ou o seu, pessoa física, aqui no apoio cultural deste programa. Então, pessoas liberais, como advogados, dentistas, médicos, autônomos, em geral, podem fazer isso. Para vocês terem uma ideia, 30 segundos de anúncio aqui em todos os programas do mês, no Diálogo Espírita, custa o equivalente a 2 das cotas antes citadas. Bem, em ambos os casos, vocês podem fazer o contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, vai aparecer aí na tela, ou através do telefone WhatsApp 41 98 777 2201 para fazer o seu cadastro e também obter as informações dos dados bancários. Lembrando que o nosso programa tem cobertura para toda a região metropolitana de Curitiba e também está disponível no YouTube. Finalizando, se você gosta deste programa e deseja continuar assistindo semanalmente, ajude como puder, seja você próprio ou acionando algum amigo ou parente que queira ver o seu nome mencionado aqui no nosso programa. Fique agora com o nosso tema livre e a parábola dos talentos aplicada aos dias de hoje. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje e colocando aqui para a nossa análise o tema parábola dos talentos, parábola evangélica. A gente vai fazer um rápido apanhado aqui para vocês relembrarem, quem não está lembrando. Mas só que sob um enfoque mais atual, aplicado aos dias de hoje. Por isso que a gente colocou ali, parábola dos talentos aplicada aos dias de hoje. Essa parábola está contida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no item 6. Então, conta-se que um certo patrão ia empreender uma grande viagem, ele chama seus funcionários, seus empregados, e distribui recursos materiais. Então, ele deu 3 talentos, né? E eu vou explicar já o que é talento, o que era, pelo menos, o significado antigo. 3 para um, 2 para um segundo servo e 1 para o terceiro. E pede que eles administrem esses talentos. Talento era, na verdade, era uma moeda de troca, uma moeda grega, empregada para grandes transações comerciais. Tinha de prata, tinha de ouro, não vamos entrar nesse detalhe aqui que a gente vai perder muito tempo. Mas assim, então, passado um longo tempo, esse patrão volta, chama os 3 servos e pede contas daqueles talentos que ele colocou à disposição
de cada um deles. E aquele que tinha ficado com 3, eles, olha, então eu estou restituindo os 3 e tenho mais 3, porque eu trabalhei, multipliquei, etc. Ou o que havia recebido 2 fez a mesma coisa, restituiu 4, e o que havia recebido 1 falou, olha, eu enterrei para evitar de perder, fiquei com receio, e estou lhe devolvendo esse 1 talento. E aí, então, esse patrão chama ele de mau servo, porque ele não desenvolveu, não progrediu nada, não fez bom uso daquele talento que tinha nas mãos, e ele determina que seja retirado aquele 1 talento, ele ficaria sem nada e seria passado para o que havia recebido 3 ou o que havia recebido 2. Então, talento, eu já expliquei o significado em épocas remotas, a época de Jesus, e hoje a gente, obviamente, todo mundo conhece o significado de talento, que é aquela condição da pessoa ter a capacidade, uma capacidade, às vezes ideias natas, até para certas artes, para se dedicar às ciências, etc, etc. O que a gente vai discutir aqui é exatamente essa parte dos recursos materiais. Estou aqui com a Hilde e a André, e a gente vai revezar em alguns itens contidos neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hilde, então, ali sobre as 2 provas, a pergunta, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, por favor. No Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual das 2 provas é mais terrível para o homem, a da miséria ou da riqueza? E a espiritualidade responde que são no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Porém, quando nós vamos consultar o Evangelho a respeito dessa questão, ali nós vamos ter uma explicação falando da utilidade providencial da riqueza, dessa questão da prova da riqueza e da miséria. Embora ambas sejam dificílimas para quem vem para este mundo e recebe como prova ou como expiação, mas ali nós temos a explicação de que a riqueza ela é um obstáculo, que nós podemos ver que, dependendo de cada um de nós, ela pode ser um obstáculo à salvação, né? Ou seja, a pessoa que vem com essa prova muitas vezes se perde diante de bens materiais, de uma fortuna muito grande, porque assim como o Wilson falou anteriormente, aquele que recebe muitas vezes não aplica aquele talento e não faz com que aquilo produza, que se multiplique, que seja para o bem de uma comunidade, né, que logicamente vai ser beneficiado com essa riqueza, promovendo o bem-estar daqueles que convivem consigo, mas também é uma prova, porque aquele que detém a riqueza deve entender que aquilo que ele recebeu, ele também deve multiplicar, beneficiando outros que não são da sua convivência. Né? Eles falam ali que justamente nesse comparativo, o diferencial entre a resposta do Livro dos Espíritos para o Evangelho, é que enquanto no Livro dos Espíritos colocado em pé de igualdade, os riscos, né, de dificuldade para quem passa, no Evangelho segundo o Espírito fala que a riqueza é mais perigosa ainda, porque é o laço mais poderoso que liga o homem à terra. Veja. E aí a gente lembra, né, antes de passar a palavra para a Andréia, para o item seguinte, quando Jesus afirmou que onde estiver teu tesouro estará seu coração. Né? Andréia, à frente ali, você eu sei como é que você já preparou ali, então pode seguir, por favor. Então, na sequência desse capítulo, vai falar um pouquinho também sobre a avareza. E aí o Evangelho relata uma história de um homem que era muito rico e que ele pensava, né, com ele mesmo, o que farei com a minha produção da minha fazenda? Né? Eu vou construir celeiros maiores para poder armazenar todos os grãos e tudo que eu tenho. E aí o Senhor diz, você é insensato, porque nessa noite eu lhe chamarei, e de que servirá todos esses celeiros? Né? Então aqui mostra muito, esse capítulo todo chama muita atenção, ele frisa muito esse cuidado que nós devemos ter com os bens materiais, logicamente, porque como a Hilde falou, eles devem ser partilhados e ajudar as pessoas,
e que a gente não desenvolva o apego excessivo aos bens materiais, porque nada nos pertence em realidade. Tudo que nós temos, até o nosso próprio corpo, será retirado quando Deus entender que deve fazer isso para o bem daquele espírito, para o desenvolvimento moral, intelectual, para a sua evolução. Esse daqui se prendeu, esse exemplo dessa pequena história, esse senhor se prende apenas aos bens materiais, como se ele fosse o proprietário real. No entanto, essa parábola nos mostra que, sim, devemos nos preocupar com os bens materiais para que possamos auxiliar no nosso meio o desenvolvimento intelectual dos outros, ajudar a fazer caridade, mas não nos devemos apegar excessivamente a esses bens. Lembrando aqui, até dando um passinho atrás, que a nossa intenção no programa eu já vou até colocar assim, que é no programa no Tema Livre de hoje, e da próxima semana a gente vai fazer a segunda parte dessa mesma temática. Por quê? Porque aí também justifica o fato de nós ter começado pelo dinheiro, pela riqueza. Porque a parábola dos talentos fala em recursos materiais. Mas a gente não vai se ater somente a esse tipo de talento. Muita gente pode denominar de graça, né? Graças que Deus nos dá. Então a gente vai ver outros aí, depois a gente explica mais ao final do programa. Outra coisa que eu queria frisar aqui, antes de ir para o nosso intervalo, é lembrar as palavras de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, quando ele diz que porque o amor ao dinheiro, porque, um porquê junto ali, é a resposta, ele está respondendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então ele não condena o dinheiro, nem Jesus condenou. Jesus, inclusive, falou a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, mas ele não disse que o dinheiro era pecaminoso, que devia abrir mão de tudo. É claro que há outras passagens do jovem mancebo que queria acompanhá-lo, ele pede que se desfaça de todos os seus bens, mas existe uma outra lição por trás, eu acho que a gente vai até ver rapidamente isso aí no segundo bloco. Então, fica bem claro isso aí, nada contra ao dinheiro em si, é um talento que bem usado pode proporcionar muitas possibilidades de bem-estar, né? De facilitar. É necessário, não tem como. A gente vai ver aí na sequência a necessidade mesmo dessas transações utilizando os recursos materiais. Então nós vamos para um intervalinho rápido e voltamos em seguida. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezados amigos, estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a parábola dos talentos aplicada aos dias de hoje. Eu vou logo com uma pergunta aqui para a Andréia. Andréia, o Kardec perguntou e os espíritos responderam: por que as pessoas não são todas igualmente ricas? Bem, isso decorre pelo desenvolvimento de cada espírito naquela fase da vida, mas também pelo mau uso que se fez quando ele tinha a disposição dos bens materiais, né? Ele fez mau uso daqueles bens. Então ele pode ter sido muito egoísta, ele pode ter se perdido nas paixões, nas viciações, ele pode ter acumulado, ter sido avarento, como vimos anteriormente no próprio capítulo aqui sobre a avareza. Ele pode ter feito um mau uso no sentido de não ter sido caridoso, né? De não ter ajudado, não ter colaborado, não ter contribuído de forma alguma. Numa próxima vida, ele vai precisar passar por essa experiência da privação para igualmente desenvolver o pensamento e o mérito novamente, né? De entender o quanto é importante, né? Porque passando ele por essa experiência de privação, ele começa a dar mais valor. E numa próxima vida, então, quando ele vier com novos recursos, ele estará mais treinado
a realizar, né, a caridade. Os espíritos sintetizam assim, tudo que ela falou de uma maneira um pouquinho diferente. Eles dizem assim, olha, porque as pessoas, em geral, nós, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Olha que resposta sábia. A gente explica isso aí, que se fosse feito, como muita gente quer, através de decreto, de cima para baixo, dizer, não, todo mundo, vamos tirar dos ricos, vamos distribuir entre os pobres, cada um vai ficar com 100 mil reais, uma hipótese. Né? Pega o PIB do Brasil e põe 100 mil na mão de cada pessoa. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já estaria tudo desigual novamente. Porque exatamente em função disso aí, porque enquanto uns se acomodariam e gastariam até acabar, outros continuariam trabalhando, né? E usariam bem. Então, só para fazer esse tipo de resumo aqui. Outra coisa que os Espíritos colocam é o seguinte, em relação à riqueza. Quem não a tem hoje, já a teve um dia ou terá. Foi o que a Andréia colocou. Tá? Agora, Hilde, o que mais ainda em cima disso aí, né? Dessa necessidade do dinheiro e tal, em relação a movimentar com a sociedade, movimentar o mundo, né? Como a espiritualidade nos instrui e as obras trazem e deixam bem claro para nós, como a Andréia já falou, nesse ir e vir, nas diversas experiências, aqueles que recebem este talento, o talento da riqueza, se bem empregados, né, se aplicarem aqueles recursos, num primeiro momento, como muitas pessoas dizem, mas nós só damos o peixe, né, e aí não ensinamos a pescar. Aquelas pessoas, aqueles empresários, aqueles que detêm esse poder, o poder da riqueza e de poder transformar vidas, quando emprega de uma forma que, além de doar no primeiro momento, de dar no primeiro momento, atender às necessidades básicas, vai mais além, porque promove, faz com que aquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade possam fazer cursos, por exemplo, se aperfeiçoarem nas suas áreas para se desenvolverem. Então, é uma forma também de multiplicar o talento recebido. Isso. Para fechar esse item, nós temos aí o segundo talento para nós apresentarmos aqui. Andréia, o que é que você tem lá para fechar ali do item 7 do mesmo capítulo, item 1 e 2, aliás, do capítulo 16? Ali, em relação a que Jesus falou, só é uma menção rápida, né? De que Jesus falou que não se podia servir a 2 senhores, né? A Deus e a Mamon. Ou você escolhe o bom uso do talento, da riqueza, dos recursos materiais, ou não. E depois ele também, em relação àquilo que eu mencionei no primeiro bloco, quando a pessoa que queria seguir Jesus pergunta o que deveria fazer. Jesus responde que ele se desfizesse de todos os seus bens. Mas isso não significa necessariamente se perdoar e entregar todos os recursos, porque senão recairíamos naquilo que a gente está trazendo exatamente agora, né? Não é uma interpretação literal, então. Na verdade, Jesus quis trazer com essa parábola que nós devemos prestar atenção à essência, aos bens espirituais. Então, quando a pessoa se desenvolve e busca o espírito, os dons do espírito, o desenvolvimento espiritual, nós nos apegamos menos aos bens materiais. Por isso que ele diz, né? O rapaz pergunta a ele, mas o que ainda me falta? E Jesus diz, se queres ser perfeito, vá, vende seus bens, dá aos pobres e tereis o tesouro do céu. Depois vem e me segue. Na verdade, não quis dizer com isso que é para a pessoa se desfazer dos bens materiais, mas se voltar ao seu ensinamento de amor, de caridade, de luz, de força, de tudo que Jesus nos ensinou. Então, beleza. Nós vamos passar rapidinho aqui para ver se a gente consegue fechar sobre o segundo talento que a gente colocou, que é a saúde, né? Há muita coisa a se discutir isso. Por que pessoas desfrutam de boa saúde perfeita, outros não. Às vezes, desde já são as doenças congênitas ou então as hereditárias que adquirem ao longo da vida, né? Propensão para várias enfermidades, e outras pessoas, às vezes dentro da mesma família, uns têm aquele gene nos seus ancestrais
e obviamente que o segundo também tem na sua bagagem genética, no entanto não manifesta, a enfermidade não se desenvolve. A gente falou isso já em outras oportunidades, em outros quadros, a gente vai dar uma passadinha aqui mais rápida sobre isso aí. Lembrando que o corpo físico, é o nosso uniforme de atuação aqui no educandário terrestre. A gente precisa do corpo físico e precisamos valorizar dele. Por isso que a gente acha, define ele como um talento também, né? Aqui a gente entende também, antes de passar a palavra vou passar para a Hilde primeiro, mas assim, nós temos que olhar da perspectiva do espírito e não do corpo. Ou seja, o que é mais importante? É o espírito. Então, se for para nós estabelecermos uma prioridade, nós devemos acrescentar ou priorizar realmente as nossas melhores atenções para o espírito. Até porque o corpo físico é uma consequência do espírito, com o seu perispírito, né? Hilde, o que mais que você pode falar ali aqui no item que te cabe na sequência, por favor? Como você falou dessa questão de nós recebermos esse talento, o cuidar do corpo, porque é ele que vai nos permitir essa viagem nessa passagem terrena. Então, cuidar da nossa saúde, fazer os nossos exames, cuidar do nosso corpo, ter cuidado também com os excessos, porque é o equilíbrio. Nem tudo que é demais vai fazer bem. Então, muitos de nós vivemos do nosso corpo físico, não é como os atletas, por exemplo. Sim. Então, o cuidado, né? Se prevenir, evitar os excessos, inclusive buscando a sua transformação em relação aos vícios, porque é um cuidado com o nosso corpo. Para quê? Para que nós possamos desenvolver e também desenvolvendo o talento em nós, cuidando do nosso corpo, nós também somos o espelho do outro. Sim. Mostrando, né, um caminho que o outro pode trilhar para ter uma saúde, se não perfeita, mas equilibrada. E assim, eu acho que para aquelas pessoas que têm, eu coloco sempre assim, a pessoa que goza de boa saúde, porque quando chega uma certa idade mesmo, isso é uma decorrência natural da idade, começar a aparecer problemas, né? Mas eu digo na idade, até a idade madura, as pessoas que não têm problema de saúde, sempre tem alguma coisinha, mas de modo geral a pessoa vive bem, ela deve fazer todo esse esforço que a Hilde colocou para conservar, para não perder isso, justamente eliminando os vícios, etc., fazendo a prevenção, etc. Mas e aqueles que já não desfrutam dessa boa saúde, né? Como eu falei lá no início, às vezes doenças congênitas ou já que adquiriram ao longo da vida. Se resignar de que isso faz parte do seu aprendizado, das suas provas e das suas expiações e vai ter que enfrentar com tranquilidade. Lembrando aqui que a gente fala muito sobre o karma, né? Se eu sofro disso, deve ser karma, porque meu ponto fraco, o meu tendão de Aquiles não é o calcanhar, mas é o estômago, é um problema assim, outro sofre lá. Também existe o bom karma. Então, olhar para o futuro, olhar para a essência espiritual, é pensar o seguinte: se nós investirmos bastante na nossa saúde física, nós não lesaremos o perispírito, que é o nosso segundo corpo, e a nossa futura reencarnação provavelmente será em condições muito melhores. Nós temos que olhar por essa perspectiva. Você quer fazer ainda algum acréscimo ali? Teria alguma coisa, né, Andréia? Ali do capítulo, do item 26 do capítulo 5º. Exato. Essa parte, ele fala sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício, que seria não mortificar o corpo, não judiar do corpo, o que a Hilde falou e o senhor também falou agora, né? Que, na verdade, se a gente, por exemplo, uma pessoa que vê que o irmão mais necessitado precisa de um alimento e eu tenho pouco alimento e eu dou esse alimento para ele, esse sacrifício que eu faço é por caridade. Então, isso não é considerado ruim. O problema é quando eu fico fazendo flagelos, né? Por exemplo, a gente vê hoje, nos dias atuais, pessoas que se colocam em situações muito complicadas de jejum, de situação de anorexia, por exemplo, leva à anorexia, né? Ou então de comer demais e depois passar mal de propósito. Então, você está fazendo mal para o seu corpo. Esse tipo de situação ou de comportamento não é adequado.
E não é bem visto por Deus, porque para Deus não agrada nada ver a criatura sofrendo ali, não se melhora, não está ajudando ninguém agindo dessa maneira, né? Então realmente só está se auto-prejudicando. E voltando para fechar, se a saúde ela deve ser conservada porque é um talento, nós temos responsabilidade e vamos ter que prestar conta sobre isso. Basta dizer do muito que André Luiz fala nas suas obras através do Chico Xavier sobre o suicídio indireto. Não estamos nem falando do suicídio direto, ok? Procurem pesquisar a respeito. Grande abraço, seguem os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje no Fonte Allan Kardec nós iremos conversar a respeito de instruí-vos. Onde que nós iremos encontrar essa palavra dentro da doutrina espírita? Nós encontraremos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Cristo Consolador. Instruí-vos faz parte de uma frase que os Espíritos trazem na parte das instruções gerais, que ele vai dizer o seguinte: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que eles querem trazer através dessa mensagem para nós? Qual é o recado, vamos assim dizer, que o plano espiritual superior está trazendo para nós? Que nós devemos desenvolver em nós, primeiramente, o amor. Vivenciar esse amor de maneira plena e sublime, de forma que, desta maneira, nós possamos, então, passar, instruir os que estão conosco no caminho. Nós podemos, desta forma, trazer os ensinamentos da doutrina na sua forma mais fidedigna, mais genuína, lembrando que a nossa doutrina é uma doutrina consoladora e que ela vem trazer para nós os ensinamentos do plano espiritual, nos explicando que a vida continua mesmo após a morte, porque nós somos espíritos imortais e nós estamos aqui para evoluir, para crescermos. E juntos cresceremos mais fortes. Juntos nós iremos divulgar esta doutrina, iremos divulgar a verdadeira vida do plano espiritual. Então, amai-vos é lembrarmos que nós devemos ter para nós mesmos um olhar de carinho, de paciência, de benevolência para conosco. E a partir desse momento, então, que nós conseguirmos ter esse olhar para conosco, nós iremos expandir este olhar para todos os nossos irmãos que caminham conosco. Nós iremos levar essa doutrina que consola, que renova as esperanças e mostra a todos nós que a verdade nos liberta, vai nos mostrar que só o amor é a alavanca do progresso, da luz e da esperança. Então, meus amigos, fica o convite para estudarmos a doutrina dos Espíritos, de lermos o Evangelho com muito amor, para que nós possamos, assim, adquirir os conhecimentos e não nos deixarmos enganar por outras ideias que não sejam tão edificantes. Então fica aqui o nosso convite e que nós possamos nos instruir e instruir a todos que caminham conosco.